Agora vamos ver, né? Agora para a gente poder, vamos ver agora a pesquisa do Facebook, né? Essa pesquisa do Facebook que eu fiz aqui, ela foi feita no grupo Node.js, né? Deixa eu conferir se vocês estão vendo aqui. Essa pesquisa que eu fiz aqui, ela foi feita no grupo Node.js, né? Node.js é um conjunto de aplicativos, né? Melhor dizendo, o Node.js é uma biblioteca, é uma plataforma, como se quiser, para desenvolver aplicativos web, né? Para você fazer o servidor, né? O servidor. Geralmente o servidor era feito em PHP, né? Mas com o tempo as pessoas, o Node.js surgiu como uma opção. O Node.js foi desenvolvido pela Google, né? Com a Google nesse sentido, ela fez muitas revoluções importantes na parte de aplicação web. E você consegue criar servidores, né? Servidor é aquilo que roda o programa no background, né? Que a gente chama de back front-end, né? É o back-end. É aquela parte onde que você não vê, né? Não tem interface, ela é a parte que interage com o hardware, né? Que você não vê, chamado de back-end. Então, o Node.js é para poder conversar com o back-end, né? Conversar com a parte de trás do computador. O Node.js é feito em JavaScript, né? Então foi uma revolução. A revolução foi essa, porque antigamente você tinha de ficar programando em várias linguagens diferentes, né? Você tinha de dominar várias linguagens. Então você tinha o programador back-end e tinha o programador front-end, né? Eram dois programadores diferentes, né? Então um se especializava em criar servidor e o outro se especializava em criar a frente, né? A casca do seu programa, a frente do seu programa. E aí a pesquisa foi, né? Só que o número de respondentes que é muito baixo, né? São apenas 6 respondentes, né? Muito baixo, né? Não dá nem para poder, acho que não dá quase nada, né? Mas aqui apareceu o seguinte, que apareceu o número de evangélicos, 50% de evangélicos e 16% de católicos, né? O que quer dizer o seguinte, que quase 70%, quase 70% são cristãos, né? Um número, inclusive, acima do número, inclusive até curioso, né? Que o número está acima não, ele está um pouco abaixo, né? Que a média nacional é de 80%, né? A média nacional é de 80%. Então, aqui você tem talvez um número. Ele tá um pouco abaixo então, assim, dá para você concluir, né? Mas a amostra é pequena, né? A amostra não é grande, mas dá para você concluir que tem sim um número de ceticismo maior entre os programadores Node.js, né? Não é uma coisa assim assustadora, tá mais ou menos ali mais ou menos ali no valor, mas o que chama atenção são os evangélicos, né? O número de evangélicos, 50%, então é mais ou menos o dobro da população, né? E você pode perguntar, Jorge, qual que seria a explicação para isso, né? Primeiro que a amostra é pequena, então eu já tentei aumentar a amostra, fazer mais, tentei postar novamente para ver se vocês respondiam, mas eu não consegui. Mas uma explicação para isso é que, como eu expliquei anteriormente, o mundo da programação web, né, que é JavaScript, ela geralmente não existe curso superior, né? A Google, por exemplo, recentemente, né, não exige mais curso superior, né? A Google exigia curso superior, agora não exige mais. Então, assim, o mundo da programação, ele tem sido um escape, né, para muitas pessoas de baixa renda. Não existe curso superior para você programar web. Tem uma demanda cada vez maior no Brasil por programadoras. Tem uma quantidade massiva de jovens aprendendo a programar no Brasil. É um mercado que está crescendo. Então, os evangélicos, muito possivelmente, é porque baixa escolaridade mesmo, sabe? Porque muito possivelmente não tem curso superior, né? E acaba que o programador, ele não, em geral, ele não ganha tanto dinheiro assim, né? Tem assim, no mundo da programação, tem uma piada que a gente faz, né? Essa piada vem dos Estados Unidos, né? Ou seja, uma piada internacional, na verdade, não somente do Brasil. Que o programador, ele programa para pagar peanuts, né? Pagar amendoim, né? Para poder programa por amendoim, né? Que é peanuts, né? Que é basicamente essa que o programador no Brasil a gente fala que o programador trabalha para comer, né? Por, por incrível que pareça, a habilidade de programação não é uma habilidade cara. E agora com o chat GPT, né? O pessoal ficou louco, assustou, ficaram assustados que o chat GPT, na verdade, eu não acho que ele seja uma ameaça, né? Muitos programadores estão assustados com o chat GPT. Muitos deles veem o chat GPT como uma ameaça. Mas eu não acho que. Deixa eu ver como é que tá o nosso enquete aqui. Mas eu não acho que o ChatGPT seja uma ameaça, né? O ChatGPT, na verdade, ele vai ajudar, né? Mas é fato que o número, o que os programadores antigamente faziam, né? Muitas das atividades de.
muitas das atividades que os programadores faziam, né, muitas atividades, até agora a enquete, né, só tem não programadores, né, muito somente são dos grupos de ateus que eu fiz a divulgação nos grupos de ateu, né, então acaba assim que as habilidades e o treinamento exigido em outras áreas, né, eu queria muito ter feito essa pesquisa com Java, né, infelizmente eu não consegui fazer, o pessoal do grupo não permitiu, né? Mas então muito possivelmente o que a gente vê aqui, lembrando que esse grupo aqui eu fiz a pesquisa dentro do grupo de Node.js. Então, isso aqui, se você for pensar em termos de estatística, né, em termos de amostragem, essa amostragem ela é bastante viesada, né? Elas são os programadores de Node.js, né? Elas não são pessoas que o Brasil tem um número enorme de pessoas, na minha opinião, que não sabem que são ateus, né? Porque como não existe uma discussão, não existe um tabu fala sobre o assunto. Eu mesmo só me declarei como ateu tem 2 anos, 3 anos que eu declarei como ateu. Mas eu acho que quando eu olho para trás, eu sempre fui ateu, né? Eu falava que era agnóstico, e até algum tempo eu não respondia a pergunta, eu esquivava a pergunta, não queria falar do assunto, ou seja, simplesmente não me envolvia. Depois eu comecei a me definir como agnóstico, né? Barra ateísta, e posteriormente eu comecei a me declarar como ateu mesmo, né? E o motivo que eu não me declarava como ateu antes era porque eu tinha muita desinformação sobre o ateu, né? Existe uma aura negativa em torno do ateísmo que é real, né? O ateu é visto como uma pessoa é, o ateu é visto como uma pessoa agressiva, né? O ateu é visto como uma pessoa que não respeita a religião, né? Eu lembro que eu falava, quando eu comecei a falar que era ateu, eu falava assim, da seguinte forma, eu sou ateu, mas eu respeito todas as religiões, né? Olha que engraçado, eu falava, eu sou ateu, mas eu respeito todas as religiões, né? Isso, na verdade, era uma forma de compensação, né? Eu parei de falar isso, não falo mais isso, né? Existem várias coisas que eu não falo mais, por exemplo, recentemente eu estava conversando com uma amiga minha canadense, né? Uma conhecida canadense, jogava xadrez online, e era cristã, né? E eu puxei assunto com ela, e ela veio com aquela conversa de cristão, né, de crente, de que Jesus é uma figura magnífica. Eu não tenho mais rodeio. Eu falo na lata agora. Jesus é uma figura insuportável, né? Muito possivelmente, Jesus não era esse cara, sabe? Né? Existe o Jesus vendido pela Igreja Católica, né, pelo cristianismo, e o Jesus que você encontra na Bíblia, né? Jesus tinha ódio de ateu, mulheres, né? Jesus não era essa figura que a igreja. Inclusive, eu assisti um filme ontem, chama Ágora, né? Que é sobre como os cristãos destruíram a biblioteca de Alexandria, que era uma biblioteca muito rica, né? Então, pra gente não perder o assunto aqui,